E também sobre esse processo de sucessão com a professora de teologia, a Rosana Manzini. E a Rosana, ela encontrou com o Papa Francisco já em 3 oportunidades. A primeira foi em 2015. Ela, inclusive, teve uma conversa ali com ele de 45 minutos. Rosana, seja muito bem-vinda aqui à programação da CNN Brasil e compartilhar conosco um pouco desses momentos. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Rosana, para a gente... Apesar de ser um momento difícil. Pois é, mas a gente aqui também aproveita essa oportunidade para relembrar a figura do Papa Francisco, os ensinamentos dele durante esses 12 anos de papado. Você teve a oportunidade de encontrá-lo, de conversar com ele. E aí minha primeira pergunta é justamente qual característica que te chamou mais a atenção e qual característica que você considera indispensável que o Papa Francisco tinha para o seu sucessor? Aquela característica que um Papa tem que ter. Olha, o primeiro encontro que nós tivemos com ele foi em 2015, no Vaticano, e o que me impactou muito foi a simplicidade com a qual ele nos recebeu. Parecia um amigo de longa data. Nós éramos em 6 pessoas e tivemos um encontro de 45 minutos com ele. E ele conversou assuntos sérios, como quem conversa na sala de visita da casa da gente. E ele nos acolheu de uma forma com tanta ternura, com tanto carinho e com tanta atenção, e que desfez rapidamente aquela tensão de quem iria se encontrar com um Papa, que não é algo comum, né? Não era algo comum. E a forma como ele lidou, quer dizer, a gente sentiu de cara, assim, imediatamente, dentro dessa simplicidade, não só a responsabilidade, mas de uma espiritualidade muito real, muito concreta, muito pé no chão, de quem sabia por qual estrada ia. Então, isso foi muito impactante naquele primeiro momento, logo de cara naquele encontro, né? E, obviamente, que isso perfez todo o pontificado dele. Todo o pontificado, além dos documentos que ele fez, além das falas oficiais, a gente tem que ler Francisco nos gestos, naquilo que ele não falou, mas disse através dos seus gestos. Isso é muito importante, né? Francisco falou e falou muito através dos gestos, né? Que foi desde o início. Desde o início ele falou através dos gestos. A gente fala das encíclicas dos gestos, de uma teologia do gesto. Rosana, Pedro Duran aqui falando, obrigado pela conversa com a gente. Queria aproveitar a tua presença aqui para poder explorar um outro ponto que é importante, porque a gente viu um Papa reformista, Francisco mexeu em estruturas importantes da igreja, mas só conseguiu fazer isso porque teve força suficiente para sustentar essas mudanças e sustentar as transformações na igreja. Tiveram resistências. As pessoas que resistiram estão vivas e vão participar do conclave. Qual é a tua avaliação em relação à possibilidade de que o próximo Papa não consiga sustentar as mudanças promovidas por Francisco e a igreja eventualmente retroaja em alguns pontos específicos com a chegada, por exemplo, de um novo Papa que tem uma linha mais conservadora? Olha, nós esperávamos um Francisco quando ele foi eleito? Não. Imaginávamos um Francisco? Eu creio muito também na ação do Espírito de Deus nisso. Francisco nos surpreendeu. E havia grupos que pensavam diferente, outras pessoas que pensavam diferente. Sim, é normal isso, né?
Mas Francisco foi avante em tantos pontos. Ele surpreendeu, sim, surpreendeu, avançou, sim, avançou. E por que a gente pensa que não pode avançar um próximo Papa? Eu acho que a gente antecipa aquilo que é difícil de ser dito. Francisco ainda não foi nem enterrado, né? Ele não foi nem... os funerais dele nem começou. E eu sigo a linha do Padre Boris, que é o diretor da Faculdade de Teologia, e ele, comentando conosco, ele falou assim: Francisco ainda não foi velado. Nós estamos ainda vivendo um luto muito difícil diante de um Papa que foi extraordinário. Um luto de alguém que foi extremamente amado. Teve reação contrária? Eu estava escutando vocês falarem. Sim, teve. Teve gente que foi contrária a ele? Sim, teve. Mas ele foi muito, muito, muito mais amado do que toda reação contrária, de linhas. Então, eu acredito que esse amor que ele teve, não só pela Igreja Católica, acho que isso é importante que seja dito, não só pela Igreja Católica, porque o amor de Francisco pela humanidade, quando ele fala que a gente tinha que, por amor, superar a globalização, superar e ir de encontro aos pobres, ir de encontro aos desvalidos da humanidade. Aí vocês falavam dos jovens, né? Ele vai de encontro ao anseio dessa juventude que não aceita um mundo de morte, uma juventude que quer vida. Então, esse Papa que amou muito e que foi pelo mundo, não só católico, tanto amado, ele será lembrado nessa hora certa, e que nesse momento de luto a gente reza pela igreja que ele amou e que vai seguir os passos dele. Eu tenho certeza disso. E que fica aqui a nossa homenagem, Rosana Manzini, professora de teologia, Papa Francisco deixando a sua mensagem eternamente. Rosana, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, pelo seu relato aqui com a gente. Até uma próxima.